irmãos, com muita felicidade, com muita alegria que nós recebemos a todos aqui nesta casa. Primeiro, agradecer ao Grupo Espírita das Samaritanas, que está recebendo a 17ª Semana Espírita da Aliança Municipal Espírita, e eu tenho falado durante todos esses dias que não existe aliança se não tem as casas espíritas para formar essa aliança. Então, muito obrigada ao Grupo Espírita das Samaritanas, e hoje as Samaritanas estão recebendo o Centro Espírita União Fraternal Raul Cury, que vai trazer a nossa palestra da noite de hoje, mas depois de agradecer muito a vocês a presença, eu gostaria de chamar aqui o representante das Samaritanas para a prece, primeiro a nossa página inicial, que nós sempre fazemos, né? E depois a prece, e nós vamos ouvir com muito carinho o nosso irmão Cido, que preparou aqui uma mensagem bem bonita para alegrar os nossos corações. Obrigada, gente. Isso aqui é geral. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que nós, o Grupo Espírita Samaritanas, recebemos todos vocês nesta 17ª Semana Espírita. E para quem não conhece a nossa casa, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação. O Grupo Espírita das Samaritanas, um grupo espírita com foco no estudo e na ação social. Foi fundado em 9 de março de 1979 por um grupo de senhoras com conhecimento da doutrina espírita, cujo objetivo era aprimorar almas e espíritos através das reuniões de estudo e trabalho. O nome foi inspirado no Grupo Espírita das Samaritanas de Belo Horizonte. Estatutariamente, o objetivo é estudar e viver o Espiritismo, propagando ilimitadamente seus ensinamentos doutrinários em conformidade com as codificações de Allan Kardec e obras subsidiárias. Promover a prática da caridade espiritual, moral e material, bem como assistência e promoção social. Nós temos aqui na casa evangelização infantil, mocidade, pré-mocidade espírita, estudo sistematizado da doutrina espírita, reuniões públicas mediúnicas, temos a banda da mocidade e temos também o coral Água Viva. No tocante à ação social, as seguintes atividades são realizadas: distribuição de legumes, frutas, sopa e pão semanalmente em 4 bairros da cidade, levando, é claro, juntamente o pão espiritual. Aulas de costura, bordado, tricô, crochê, confecção de pijaminhas, roupas para as crianças de 2 a 10 anos, que são distribuídas às famílias carentes cadastradas na casa. Projeto Gestantes, que oferece semanalmente o Evangelho de Jesus, passes, e as futuras mamães recebem princípios básicos de saúde, preparação para o parto, amamentação, puericultura e enxovalzinho para os bebês. Distribuição de cobertores anualmente, cestas básicas mensais, cestas natalinas, realização de bazar de artesanato, feirão, entre outros. O nosso lema é: do amor fiz meu apostolado. E hoje, com muito carinho, nós recebemos o expositor Aparecido José, do União Fraternal. Após a leitura e a prece inicial, nós vamos recebê-lo com muito carinho, com muita atenção. Obrigada a todos.
Mais uma vez, boa noite a todos, que alegria, casa cheia, né, para confraternizarmos essa palestra que vamos receber. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Família, de Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. Honrar pai e mãe. Declara o mandamento expresso da lei antiga: honrarás pai e mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou o positivo: eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renunciar ao seu pai e à sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame, surge aparente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. O Mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual, muitas vezes no mundo, pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos, sim, renunciar ao egoísmo, de guardá-los por escravos de nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença, com a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum, pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço no qual retornamos em nome do Criador, para a regeneração ou elevação de nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do Mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel, diante da cruz, e não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teus pais humanos em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Então, nesse momento, nesta nossa casa, que nos recebe com tanto amor, a espiritualidade amiga, que está em festa conosco, que nos preparou o ambiente, e que possamos, nesta noite, sentirmos a gratidão por ter essa doutrina, a gratidão por estarmos aqui, a gratidão de receber todos que aqui estão. Que a luz que envolve a todos nós nesse momento permaneça conosco, envolvendo principalmente o nosso irmão, que fará uso da palavra, que ele possa passar com todo o amor o Evangelho dessa noite. Que essa luz permaneça conosco, que essa paz que nos envolve continue conosco. Que assim seja. Agora vamos receber o nosso amigo. Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos juntos com a parentela espírita. Como é bom conhecer os novos parentes, né? Aqui reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Agradecemos a presença de cada um, agradecemos quem está nos assistindo pelas redes sociais.
Agradecemos a espiritualidade maior que já nos aguardava, sintonizados nessa semana que tanto ensinamento está nos trazendo, através desse rodízio de palestras pelas casas espíritas, organizado pela Aliança Municipal Espírita. Trazemos hoje, inicialmente, as atividades do centro ao qual nos vinculamos aqui em Poços de Caldas, União Fraternal Raul Cury. A nossa casa completa, dia 17 de dezembro, final do ano, 80 anos aqui, materializada em Poços de Caldas. Uma história e tanto, né? E as atividades da casa, é interessante a gente apresentar para vocês, para divulgação, inclusive, de outras pessoas para participarem, né? Nós temos todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 14 às 16 horas, atendimento fraterno, passes, biblioteca e livraria e o bazar. Às segundas-feiras, às 19h30, temos o Evangelho, a Evangelização Infantil e a Mocidade, Grupo Presença Jovem. Aos sábados, às 15 horas, temos aula de Esperanto, que é uma língua internacional. Às segundas-feiras, às 19h30, temos também o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o EAD e o Programa de Mediunidade. E as palestras públicas, reuniões públicas, terças e quintas, às 19h30, às quartas, às 15 horas, às 3 da tarde, e aos domingos, às 19 horas. Nessa maratona que estamos, da Semana Espírita, que termina sábado, né? Hoje é o 5º dia, termina sábado, então vocês estão convidados para finalizar mesmo no domingo, na palestra que proferiremos lá no Raul Cury, tá? Às 19 horas. E todo primeiro sábado do mês, às 16 horas, passe aos animais. Lembrando, inclusive, trazendo a vocês o convite, do dia 26 a 28 de junho, no Teatro do Palace, o 9º Encontro Espírita de Inverno, que cada ano é um sucesso maior, né? Depois vocês vão receber a lista de quem vai participar, né? Os expositores, o tema, mas esse ano passado foi maravilhoso para quem participou do Encontro Espírita de Inverno, tá? Muito bem. 17ª Semana Espírita de Poços de Caldas, hoje é o 5º dia do evento. Estamos aqui para dar continuidade ao tema desse ano, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Amanhã, nós teremos, amanhã dia 26, lá na Casa Espírita Bezerra de Menezes, o Gilvan Muniz, do Semente de Luz, vai dar continuidade ao assunto. E na sexta-feira, lá no Centro Espírita Semente de Luz, a Francisca, do Luz e Esperança, vai nos brindar com a explanação. E o encerramento da Semana Espírita será no sábado, lá na URCA, no Centro Cultural da URCA, com uma palestra do Emerson Perdesoli. Muito bem. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês para abordar o tema honrar pai e mãe de outro ponto de vista. Todos os palestrantes estão dentro desse tema. Então, nós vamos permanecer dentro do tema, mas abordá-lo sob outro prisma, sob outro ponto de vista, tá? Muitas das comentários que faremos os comentários estão embasados no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, mas também nas últimas notícias trazidas do plano espiritual, nas obras mais atuais de Hermínio Miranda, de Divaldo Franco, do Haroldo, e aí vai, notícias mais atuais, todas dentro da doutrina espírita. Então, uma nova forma de pensar sobre esse assunto. Começaremos com algumas reflexões iniciais à luz de uma compreensão mais atual das bases da doutrina espírita, que nos conduzirão
ao tema central em questão. O Espiritismo é uma doutrina progressiva que se desenvolve através de novas revelações dos espíritos, não sendo estática. Allan Kardec previu a atualização contínua dos seus princípios, até na época, na França, sugerindo congressos a cada 25 anos, para adaptar a doutrina aos avanços da ciência e das ideias, sem alterar os seus fundamentos. Ocorre que o Espiritismo nasceu na França e depois desenvolveu no Brasil, né, e os 25 anos passaram para encarnações. Eu escolhi esse quadro de fundo, eu achei interessante, porque ele representa os planetas, o universo, né? E ali no meio ele representa a natureza, e tudo através de um ser humano. Muito bem. No honrar a vosso pai e a vossa mãe, hoje vamos trabalhar uma proposta de expansão desse mandamento. Do sentido literal, honrar a vosso pai e a vossa mãe, para um sentido ampliado ou espiritual. Essa imagem é muito interessante, né? Da evolução da família. Os pais com a criança pequena e depois, na idade, o filho maior com os pais idosos. Esse fim de semana passado eu estava conversando com um antigo conhecido na roça e ele comentando um fato que agora me fez lembrar que é interessante, tem a ver com o nosso assunto. Ele comentou que o pai dele desencarnou há poucos anos atrás e ele estava cuidando do inventário da família, né? E estava muito triste porque os irmãos resolveram brigar, né? Entraram na justiça contra ele, pedindo um valor enorme para ele devolver, porque acharam que ele ficou com uma parte maior das fazendas, né? E não, ele justificou para mim tudo que ele tinha feito e tal, e ele não concordava. Ele falou: Cido, a gente realmente conhece os irmãos no inventário, viu? Aí ele disse que um dia, cansado daquilo, não tinha má intenção nenhuma, mas a situação estava muito ruim, não estava conseguindo dormir direito, e ele estava a fim de pôr um fim naquela história. Para os irmãos irem para as fazendas deles, tinham que passar por dentro da fazenda dele, todo dia, várias vezes no dia. Aí ele pensou naquela tarde e falou: vou pôr um fim nessa história amanhã cedo, vou esperar eles aqui e vou pôr um fim nessa história. Uma intenção muito negativa, né? Naquela noite, ele falou: Cido, eu estou contando isso para você, porque você entende essas coisas de espírito, né? Mas naquela noite, sonhei com meu pai. Ele me deu um abraço, mas muito forte, um abraço muito caloroso, e falou para mim: filho, você está construindo um caminho tão bonito na tua vida, e para que querer fazer algo tão feio agora? Não faz isso não. E abraçou ele novamente. Ele acordou aquela noite com a sensação, o calor daquele abraço do pai. Pensou, não dormiu mais aquela noite, e no outro dia cedo levantou com outra cabeça. Já não queria mais e deixou a coisa sem problema, o peso acabou. Então o que a gente percebe? Os pais cuidam dos filhos durante toda a vida, preocupação e tudo, e depois também continuam cuidando. Dentro do Espiritismo, a gente está cansado de ver sobre isso, a literatura, as conversas com os espíritos, né? Nas reuniões mediúnicas. Aqui eu acho que 98% são confrades espíritas, né? Então muitos trabalham na reunião mediúnica e sabem disso. A preocupação continua, né? E querendo que as coisas deem certo. Quantas vezes, na própria reunião mediúnica, já que tocamos no assunto, né, a espiritualidade traz para ser esclarecido e doutrinado espíritos que estão, às vezes, incomodando famílias, né? Os ditos encostos, né? Estão lá incomodando a família, a espiritualidade traz para receber orientação.
ele se aproxima do médium, né? Teoricamente chama-se incorporação, mas a gente sabe que não existe a incorporação, tomar conta do corpo, né? A aproximação de uma aura com a outra, o médium já sente a sensação e começa a sentir o que o espírito está sentindo e a falar o que ele quer dizer. E então, quem está organizando ali a reunião conversa com o espírito, tenta explicar que ele não pode ficar mais naquela situação, está atrapalhando a família, que ele está plantando algo que ele vai ter que colher futuramente e tal, mas ele está relutante naquela situação, achando que ele está certo, ou até amando de alguém, e vai. A hora que o dialogador resolve, então, apertar o cinto, comenta, mas tem gente que te ama, que não gosta de ver o que você está fazendo. Fala, não tem ninguém que me ama, não. Quando eu morava aí na Terra, quando eu vivia aí na Terra, ninguém me amava, não, e tal. Não, tem gente que te ama, sim. Não tem. Não tem. E tua mãe? Não põe minha mãe na história, não. De jeito nenhum, não esquece esse negócio de mãe. Não, tua mãe está sofrendo pelo que você está fazendo. Não é possível, minha mãe morreu faz muito tempo, nunca mais vi ela. Não, ela está aqui do teu lado. Tenta enxergar. Pela sintonia vibratória que ele até então vivia, ele não conseguia enxergar o espírito da mãe ali, insistindo com ele, tentando tirá-lo do mau caminho. E ele enxerga. Aí a coisa muda completamente de figura, né? Ele se debruça em lágrimas e muda toda a configuração. O amor de mãe continua atuando na vida dos filhos. E quando Jesus nos transmitiu o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, certamente estava falando de gratidão e do respeito que devemos aos pais que nos trouxeram ao mundo nessa existência. Vamos falar dos outros também. Mas será que esse ensinamento poderia ter também um sentido mais amplo, mais profundo, mais universal? O que vocês acham? O Evangelho, gente, possui camadas de compreensão. A doutrina codificada por Allan Kardec nos convida sempre a buscar o espírito da letra nas lições do Evangelho, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos final de março, mês 3 de 2026. 3 meses já se passaram esse ano. Nós espíritas, ávidos de conhecimento sempre, né? Gostamos muito de ler para aprender. Quantos livros nós já lemos esse ano? Já passou 3 meses, né? A maioria lê aí, na média, de 1 livro por mês. Né? Os que estão começando na doutrina lê mais, né? Os que estão mais acomodados, mas vamos dizer que é 1 livro por mês, 12 livros por ano. Se a gente resolver ler a obra do Chico, nessa média de 1 livro por ano, nós vamos demorar mais de 40 anos para ler a obra do Chico. Imagine quantos outros inúmeros autores nós temos na Biblioteca Espírita. Então tem conhecimento para todo mundo. Sem contar o Evangelho, que a gente deve estudar e ler a vida inteira. Não é mesmo? Tem centros espíritas que estudam o Evangelho em sequência, né? Cada semana o tema em sequência, termina o ano, começa de novo, termina o ano, começa de novo, e a gente, a cada vez que a gente relê um tema que a gente já leu 10 vezes, a gente enxerga nele detalhes que nós não havíamos observado antes. Por quê? Porque a gente aumenta o cabedal de conhecimentos e a gente começa a enxergar mais profundamente. Aquilo que a gente leu há 3 anos atrás, entendeu de uma forma, hoje a gente lê e entende de uma forma mais profunda. Interliga com outras coisas, né? Por isso, buscar sempre o espírito da letra. Na Enciclopédia Espírita Online, criou-se um novo verbete, Trindade Universal. É uma proposição da espiritualidade para os 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e Matéria. Vamos aumentar essa tela. Essa definição foi oferecida
na resposta para a questão 27 do Livro dos Espíritos, é uma proposição feita por Kardec sobre o princípio das coisas. Além dessa tríade, a mesma resposta dessa questão introduz o fluido universal, como sendo um elemento especial acrescentado ao princípio material. Muito bem. Eu não vi que não tinha passado, por mim tinha passado já. Nós temos essa trindade universal. O que compõe tudo, essas três coisas. Deus acima de tudo. O princípio espiritual, os espíritos, nós. E o princípio material, tudo o que existe. Constelações, nebulosas, planetas, estrelas, sol, terra, mar, pensamento, energia, ondas, átomos. Tudo que existe, a gente simboliza matéria. A gente sabe que matéria, na verdade, não existe. Existe a energia condensada. Mas vamos falar matéria. Fora da matéria, somos nós, espíritos criados por Deus, imortais, para aprendermos a viver, para evoluirmos na matéria, mas não somos matéria. E acima de tudo isso está Deus. Portanto, dentro dessa visão, logicamente, Deus não está dentro do universo, porque Ele criou o universo, né? E nós, espíritos, precisamos da matéria para evoluirmos. O que interliga, a cola que interliga tudo isso é o fluido cósmico universal, que interliga Deus conosco, Deus com a matéria, nós com a matéria, tá? Isso aí é uma forma simbólica encontrada, que é o princípio da trindade universal. Tudo se encaixa aí. Deus, espíritos e o resto, tudo que existe, tá? Essa base que nós estamos passando é para a gente entender a forma que nós vamos falar sobre honrar pai e mãe. O homem estava caminhando e de repente ele viu um menino abraçado a uma árvore. Ele achou aquilo curioso e perguntou para o menino por que ele estava abraçado à árvore, né? E a criança respondeu: porque ela nos dá sombra, uns frutos gostosos, e ela deixa o ar melhor para nós respirarmos. Só que ninguém agradece a ela, e eu estou aqui abraçando para agradecer. Muitas vezes, amigos, nós fazemos a mesma coisa com Deus e a natureza. A gente recebe tudo, mas raramente agradece, né? Talvez seja exatamente por isso que o Evangelho nos convida a uma reflexão desse mandamento tão profundo: honrar vosso pai e a vossa mãe. Então, a nossa proposta de estudos para essa noite é interpretar, num sentido mais ampliado e espiritual, o mandamento. Talvez possamos compreender esse mandamento em uma dimensão ainda maior. Honrar o pai como honrar a Deus. Honrar a mãe como honrar a natureza, a grande mãe da vida material. Vamos lá. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Bom, nós temos até meia-noite, né, Geraldo? Vai até a 1019, né? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. A música que estava sendo... Aqui ninguém explica Deus, né? E estamos aqui tentando entender Deus. Foi o que Kardec fez na questão número 1. E a espiritualidade já estava lá preparada, né? Porque Kardec veio com essa missão. Eles sabiam que ele seria incisivo, que ele cobraria a espiritualidade para esclarecer as dúvidas. Era a terceira revelação. A missão de Kardec era essa, codificar a terceira revelação. Moisés, Jesus, Espiritismo,
né, descortinamento do mundo espiritual. E logo na primeira pergunta ele já jogou. Que é Deus? Nota que ele não perguntou quem é Deus. Ele não transmitiu aquela imagem antropomórfica, né, humana, o animal, né, de Deus. Que é Deus? E a resposta dos Espíritos ecoa para a eternidade, porque não tem uma forma mais sublime para explicar do que essa resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência. Então, você pensar em inteligência, foge da matéria, né? Foge de tudo isso. Realmente é uma questão que a gente, no nosso nível de conhecimento espiritual, no nosso nível, a gente tem condição de entender, então, o que é Deus pensando dessa forma, né? Portanto, o Pai é a origem espiritual de tudo. Honrai vosso Pai. O Pai é a origem espiritual de tudo. A própria origem da vida aponta para a existência de Deus. A ciência não descobriu ainda como se forma a vida. Cientistas estão correndo atrás disso, alguns pesquisadores, né, mundo afora, querem entender como que se forma a vida. Sabem que a vida humana é gerada através da conexão do espermatozoide com o óvulo, algumas horas depois começa a se formar e tal. Mas e o momento da vida? Cadê a vida? Não existe ainda, a ciência não chegou lá. Porque a hora que chegar lá vai descobrir o espírito também, né? Mas vai chegar lá. E respeitar as leis divinas. Mas aí vocês podem questionar, respeitar as leis de Deus. Mas tem tanta religião no mundo, né? E tem tanta briga por causa das religiões, coisa que nós estamos vendo aí. Né? E tem gente que nem acredita em Deus. Tem outros deuses por aí, tem os ateus. Como explicar, então, obedecer à lei divina? Se é tão diverso o negócio. Kardec foi lá, na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele questionou, onde está a lei de Deus? E a resposta da espiritualidade também ecoa para a eternidade, na consciência. A lei de Deus está na consciência de cada um. Independente de religião, independente de acreditar ou não em Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O sacerdote francês, São João Maria Vianney, que desencarnou 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos por Kardec, ele lançou uma frase que é muito difundida na tradição cristã. Lançou uma frase que uma mensagem moral muito forte sobre a consciência e a oposição ao mal. Se em tua caminhada não bateres de frente com o diabo, é porque estás indo na mesma direção que ele. Interessante, né? Então ela sugere que viver com retidão inevitavelmente gera conflitos. Se nunca há choque, resistência ou desconforto, talvez não seja porque tudo vai bem, mas porque não se está contrariando nada nem ninguém. O diabo, aqui, não precisa ser lido literalmente como nas outras doutrinas religiosas. Ele simboliza o erro, a injustiça, a corrupção moral e a acomodação. Em outras palavras, quem escolhe o bem, a verdade e a ética, incomoda. Quem nunca incomoda, talvez esteja acomodado. Né? Principalmente no mundo de hoje, em que a gente observa que as coisas erradas estão certas, as que estão certas estão erradas, é complicado. Né? Cultivar a fé consciente, que é o que o Espiritismo nos mostra, né? A fé raciocinada. Entender o espírito da letra, conforme estávamos falando. Analisar o Evangelho de Jesus, as tradições, mas entender o espírito da letra em relação ao universo e a evolução humana, a evolução do princípio espiritual.
porque sabemos que todos fazemos parte de uma família universal, conforme já dizia o Chico, né? Portanto, o primeiro mandamento da lei de Deus, apresentado no livro dos Espíritos, na parte segunda do livro dos Espíritos, é adorar a Deus, honrar o Pai. Essa questão de adoração, a lei de adoração, define a adoração como elevação do pensamento a Deus, um reconhecimento da sua soberania, paternidade e amor, que prescinde os rituais externos. A verdadeira adoração, ela é interior, é no coração, sincera e constante, realizada em espírito e verdade através da prática do bem e da caridade. E aí está o segundo mandamento, né? Que seria amar ao próximo. Muito bem, agora vamos falar da mãe. A natureza também é mãe. Analisando, o nosso querido planeta azul, o terceiro planetinha do sistema solar, né? Próximo a esse Sol imenso, mas é um Sol de quinta categoria, que não está no centro da Via Láctea, está na periferia da Via Láctea, nos braços de Órion. A Via Láctea, essa estrela imensa de 100 bilhões de anos-luz de distância, mas é um pontinho, uma estrela no universo, em de 300 bilhões de outras galáxias. Mas esse lindo planeta azul nos acolheu para um curso, desde quando, em espírito, viemos para cá. Joana de Ângeles, pelo Divaldo, através daquele jornalista que sempre acompanhou o Divaldo, que me foge o nome agora, já desencarnado, comentou, a Joana de Ângeles, que a gente tem, sempre comento isso, a cada milênio, entre 4 a 5 encarnações. 200 a 250 anos, mais ou menos, varia muito, né? Mas a média é essa. Pensando assim, se nós chegamos aqui no planeta há 13 mil anos, nós já vivemos, em média, de 50 a 100 reencarnações aqui. 50 a 100 corpos a nossa mãe natureza nos deu. Através daquilo que nós comentamos, a união de um simples espermatozoide com um simples óvulo, gerando uma célula, 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Cada célula sabe o que faz dentro do nosso corpo humano, e são trilhões de células. A célula que faz nascer o fio de cabelo, ela sabe que é isso que ela tem que fazer. A célula que faz crescer a unha do dedo, ela sabe que é isso que ela tem que fazer. A célula do estômago, do coração, do cérebro. E a mãe natureza, esse planeta, nos alimenta durante toda a vida, toda a nossa vida, todas as vezes que a gente precisou vir para cá. Então essas 50, 100 reencarnações, que é o nosso curso aqui, fornecidos corpo físico e espiritual para a nossa existência, para o nosso aprendizado. Honrar a mãe é honrar a natureza. A mãe pode ser interpretada como a grande matriz da vida material, a natureza, gerando as condições para todas as nossas encarnações aqui nesse planeta. A doutrina espírita nos ensina, no Espiritismo, Gaia é compreendida não como uma deusa pagã, mas como a energia vital da natureza. Utilizaram o mesmo nome, né, pelas tradições. E o espírito da terra que sustenta a vida, evoluindo em conjunto com os seres que nela habitam. Representa a força maternal do Criador na criação, exigindo respeito, cuidado ecológico e conexão espiritual. Vamos aprofundar? A teoria de Gaia, que considera a Terra um organismo vivo, o planeta, e inteligente,
é abordada sob a ótica espírita, novidades às vezes, né? Focando na interação entre espírito e a natureza, obras como do Hermínio Miranda, como Condomínio Espiritual, Alquimia da Mente, discutem a inteligência da natureza e a gestão espiritual do planeta. Na Gênese, de Allan Kardec, Herculano Pires, na sua análise da obra, nesse segundo livro aqui, discute a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, que fundamenta a ideia de uma força inteligente atuante na Terra. No Livro dos Espíritos, o capítulo 9 aborda a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, das perguntas 536 até 540, conectando a vida inteligente a processos naturais. Portanto, o nosso planeta, a nossa Terra, a nossa mãe natureza, é um ser vivo, que nos acolhe em seu seio, que nos alimenta. Assim, a matéria é instrumento de evolução do espírito. Nós precisamos da matéria para evoluirmos. Aí vem outra questão interessante. Deus nos criou... Às vezes não passa? Pronto. Deus nos criou espíritos. Espírito não é matéria. Lembram da Trindade? Deus, espírito e matéria. Espírito não é matéria. Tá? Aqui ele está representado porque não tem jeito de representar de outra forma. Mas vamos entender o espírito, já que nós somos imagem e semelhança do Pai, como inteligência. Então, o espírito imortal é uma inteligência. Não é luz, porque a luz é matéria. Não é, né, energia é matéria também. Ou o contrário, né? Então, vamos entender o espírito como uma inteligência que evolui constantemente pela eternidade, angariando todo o aprendizado que vive em cada escola do Pai, em cada morada do Pai. Tá? Nós chegamos em uma escola e adquirimos o uniforme necessário para se cursar aquela escola. Seria o nosso perispírito. Esse perispírito vai nos acompanhar durante todas as existências naquele planeta. Tá? Ele é entregue de forma rústica e nós vamos, através da evolução, deixando ele cada vez mais sutil. Portanto, o perispírito é composto da química, física e biologia do planeta. Tá? Do planeta. Por isso que não tem jeito de sair aqui da Terra. Enquanto estamos aqui, a gente fala que está cursando, né? Mas estamos internados aqui, na verdade. Né? Não tem jeito de sair daqui. Tá? A não ser que for com uma roupa especial, né? Um astronauta com uma roupa especial, mas se a roupa rasgar, acabou. Né? Volta para cá. Então, o perispírito nos acompanha durante esses 13 mil anos, 50 a 100 existências, registrando todo o nosso aprendizado. E nele vai sendo marcado tudo o que fizemos de errado através das feridas espirituais que os médicos espirituais enxergam. Danificamos o corpo de alguém quando o matamos em outra existência, e isso ficou marcado no nosso corpo espiritual. Na próxima, vamos nascer com um problema naquele lugar onde danificamos o outro. Suicidamos em outra existência, o dano ao corpo ficou marcado no corpo espiritual. Nascemos com aquela deficiência física, né, correspondente ao dano no outro corpo físico nosso próprio. E aí vamos evoluindo, nunca retrocede, cada vez evoluindo mais, até chegar ao ponto de, ao desencarnarmos, irmos para os umbrais, porque não vamos para outro lugar, vamos para os umbrais. Né? Seja o denso, o médio ou leve, vamos para os umbrais. Porque precisamos voltar para cá. Não cursamos o curso ainda, temos que voltar para a escola, então ficamos nos umbrais. Os espíritos que já têm uma evolução, que não tem necessidade mais de reencarnar fisicamente aqui, não ficam nos umbrais, ficam na quarta, quinta, sexta e sétima esferas espirituais da Terra. Lembram do filme Nosso Lar? A mãe de André Luiz estava em outra dimensão, acima do umbral. Ela precisou de materializar no umbral, onde André Luiz estava,
para poder conversar com o filho, né? E o corpo físico, que nós recebemos ao nascer aqui, né? No mundo físico. Por quê? Porque é aqui que a gente aprende. Lá no plano espiritual, 100, 150, 200 anos lá, entre uma encarnação e outra, a gente aprende, trabalha e tal, e aprende o que a gente precisa melhorar somente através da existência física. Então viemos para cá, e a maioria das vezes a gente esquece para que veio para cá, né? Se envolve com as coisas materiais e tal, e não aproveita bem a existência. A maioria, narra a espiritualidade, aproveita 20% daquilo que veio para fazer, né? O restante a gente desperdiça o tempo. E tem gente que gosta de falar que gosta de um passatempo, né? O Chico aproveitava o tempo dele, não é? Gandhi aproveitava o tempo dele. E o nosso corpo físico, composto também da química, física e biologia aqui do planeta, não pode existir em outro planeta, tá? Portanto, a Mãe Terra nos dá todas as condições para que cursarmos o aprendizado. A natureza é obra divina. Ao contemplar a natureza, constatamos a perfeição magnífica da obra de Deus. E o ser humano deve cooperar com a criação. A Mãe Natureza precisa de amor. Mas como nós vamos dar amor se nós ainda não conquistamos? Está aí a evolução. Por isso que ela precisa. Ela vai mostrando, pedindo, exigindo, e nós estamos vendo isso na natureza. O trabalho também no agro, né? E a gente vê que o necessário é o agricultor parar de usar produtos, venenos para o solo. Nós estamos envenenando o nosso solo. Então o produtor perguntou para mim esses dias, falou: Cido, eu não sei o que eu faço, porque cada ano que passa eu tenho que pôr mais adubo químico e cada ano a produção vai diminuindo. Onde que vai parar isso? A conta não vai fechar. Então tem que mudar, parar de usar o adubo químico e passar a usar produtos orgânicos, mas não é do dia para a noite, senão não produz nada. Então é gradativo, 3, 4, 5 anos para transformar o solo em orgânico. Volta a aparecer minhocas, cogumelos, o solo volta a ter vida. Então esse reconhecimento ecológico já está na cabeça do agricultor, mas a necessidade de produzir cada vez mais alimentos para o mundo, né? Por isso que as coisas estão carreando para essas dificuldades, né? A Rússia fechou o fornecimento de fertilizante, a China, então o pessoal agora vai ter que se virar, né? Tudo tem ligação, tudo tem a ver, nada é o acaso. Isso está totalmente relacionado com a lei de conservação e a lei de progresso no Livro dos Espíritos. Se Deus é o Pai da criação, a natureza é a grande mãe que sustenta a vida. É ela que nos alimenta. Vocês já pensaram se nós, ao chegarmos aqui, bebezinhos, nós já trouxéssemos uma carga de todos os alimentos que nós consumiríamos na vida? Você vai viver aqui 80 anos. Durante esses 80 anos está aí esse caminhão com 40, 50, 80 toneladas de alimento que você vai precisar, né? É isso. Vocês pararam para pensar? Quantas gramas, quantos quilos de comida nós comemos por dia, multiplicado pela vida inteira? Olha quanto trabalho que a natureza tem para sustentar os atuais 8 bilhões de seres aqui. Ela nos abriga, ela nos educa através das experiências da matéria. No Livro dos Espíritos, aprendemos que a natureza é instrumento de evolução do espírito. A Terra é, portanto, uma escola, uma oficina. Nessa escola, aliás, esses alunos, somos todos irmãos. Somos todos, então, participamos da mesma família. Todos os aqui matriculados na Terra estão evoluindo juntos. É um laboratório espiritual. Sob esse ponto de vista ampliado e espiritual, honrar a Mãe Natureza significa respeitar a vida em todas as suas formas. A Terra foi criada para toda a vida, não apenas para a vida humana. E muitas das vezes a gente esquece, né? A gente mata
os seres inferiores da criação para nos alimentarmos deles, sendo que os vegetais estão aí para nos sustentar. Vai demorar aí 200, 300 anos, talvez, para o planeta inteiro parar de matar os irmãos inferiores para se alimentar, porque existe toda uma cadeia financeira em cima disso. Respeitar, preservar o planeta. Olha que lindo o nosso planeta, a natureza, mas nós estamos, até no momento atual, transformando ele num campo de batalha, num campo de guerra, quebrando, queimando tudo, Tomara que não aperte o bendito botãozinho vermelho lá para piorar as coisas, Agir com responsabilidade ecológica, responsabilidade social e preservação ambiental significa compromisso com a vida. Está tudo interligado. A mãe, natureza, nos faz assim, está tudo interligado. O mineral, o vegetal e o animal que geraram o nosso corpo espiritual para vivermos aqui no planeta durante 13 mil anos, tudo isso é vida. Essa roupa espiritual foi gerada aqui nesse planeta. E a roupa física também, da mesma forma. Do pó, veio ao pó, voltarás, Então tudo vai se transformando dentro do planeta. E compreender que a Terra é a nossa grande escola. Nesse lindo planeta azul, que quando astronautas estão lá fora no espaço, com as roupas especiais, observam e voltam dizendo frases filosóficas. Não entende como que dentro de um pontinho tão pequeno do universo a gente briga tanto dentro dele, quer acabar com ele, quer matar o irmão que mora na mesma casa, É interessante, Assim, honrar a mãe pode significar, primeiro, respeitar a vida. Toda a vida tem valor. Plantas, animais, ecossistemas, tudo participa da obra divina. Segundo, usar os recursos com responsabilidade. O ser humano não foi colocado no planeta para explorar sem limites, mas para administrar com sabedoria. E terceiro, reconhecer a Terra como educadora. As dificuldades da vida material, o trabalho, os desafios, as limitações, são instrumentos de crescimento espiritual. Olha que mãe. Representando a mãe biológica, a mesma coisa. A mãe está sempre ali preocupada. E o respeito a gente tem que ter. Então podemos conectar com a visão espiritual do planeta como mãe generosa que sustenta a evolução humana. Detalhando o mandamento em 3 níveis. No nível familiar, honrar pai e mãe biológicos, que é a mensagem que nós todos estamos comentando durante toda a semana. Nós quisemos analisar essa mesma mensagem sobre um outro prisma, a mãe terra e o pai Deus. Dessa forma, a nível espiritual, honrar Deus como o pai da criação. E a nível universal, honrar a natureza, a mãe que sustenta a vida. Não só a mãe terra. A mesma coisa respeitando a mãe Lua, a mãe Marte, a mãe Vênus. Porque o Elon Musk já está pensando em pegar tudo, os resíduos nucleares das nossas usinas e transportar para Marte. Os nossos irmãos marcianos, mais evoluídos do que nós, conforme as obras do Chico, uma das primeiras, Parnaso de Além Túmulo, a mãe do Chico, comentamos que jeito que é a vida em Marte. Agora nós vamos pegar os resíduos nucleares daqui e jogar lá em Marte. Pensa bem. Então, o nível universal, todo o universo é a nossa mãe. Dessa forma, nós passamos, finalizando, a ter uma consciência ambiental espírita. Nós podemos, então, conectar o Evangelho, mais o Evangelho de Jesus, mais o Espiritismo, codificado por Kardec, e mais uma consciência ecológica de preservação da nossa casa. É aqui que evoluímos. Certa feita, perguntaram para o Chico por que ele tratava as plantas e os animais com tanto carinho. Ele então
respondeu com aquela simplicidade inerente a ele. Tudo o que existe na natureza pertence a Deus. Nós somos apenas hóspedes temporários da terra. E ele ainda acrescentava, dizendo que o ser humano deveria caminhar pelo mundo como quem visita a casa de alguém muito querido, cuidando, respeitando e agradecendo. Olha a consciência ecológica, ambiental, espiritual do Chico. O Chico lembrava das últimas 40 reencarnações dele, né? Ele comentava isso. E era uma dificuldade imensa para ele conviver com isso. Por isso que sempre ele reconhecia em alguma pessoa por perto um ser que já teve contato com ele no passado, né? E ele lembrava também, conforme nos diz o Geraldinho Lemos, de existência em outras escolas, onde ele causou problemas e por causa disso que ele estava de encontro com tanta gente que precisava dele. Ele sabia que a missão era dele, a quitação era dele. Resumindo, honrar o Pai é respeitar a origem divina da vida. A vida não é o acaso, a vida não é coincidência. Ninguém nasce ao acaso. Ninguém. Mesmo nas piores situações em que uma pessoa possa nascer, não é acaso. Tá? É tudo combinado, tudo programado. E honrar a mãe é respeitar o sagrado laboratório da criação que nos educa, a natureza. Então, se Deus é o Pai que cria, a natureza é a mãe que educa. E nós somos os espíritos imortais em crescimento, né? Honrar o Pai é viver segundo a lei divina. Honrar a mãe é cuidar da criação. E quando aprendermos a fazer os dois, estaremos verdadeiramente vivendo o Evangelho. Deus é o Pai que cria. A natureza é a mãe que educa. E nós somos os filhos que ainda estamos aprendendo a amar. Essa é a ideia que nós tínhamos para passar para vocês hoje, dentro do tema honrar o vosso pai e a vossa mãe. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e até amanhã, lá no outro centro, continuando o mesmo tema. Muito obrigado. Agora vamos chamar a Tânia para fazer o encerramento, né? Irmãos, vamos à nossa prece final. Muito agradecida pela noite ao grupo da Casa Espírita Samaritanas, que nos acolheu nessa noite. Agradecida aos irmãos que se dispuseram a organizar a Semana Espírita, pois precisa de disposição e disponibilidade. Agradecer também, Senhor, pelo dia vivido, pela oportunidade desta noite, ouvir as palavras do irmão Cido, que nos trouxe reflexão, aprendizado. Honrar pai e mãe é também se reconciliar e conciliar consigo e com tudo que Deus criou. Que todos possam fazer o bem, praticar a caridade, pois é nesse caminho que todos nós espíritas sabemos que é assim que chegamos na evolução espiritual. Que todos possam voltar para casa em paz, com o coração leve, e encontre os seus também em paz. Que assim seja.